Glória a Deus, aleluia. Senhor, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Deus, porque o Senhor nos fez livres. Oh Deus, Pai, se o Senhor tivesse desistido do teu propósito, se o Filho tivesse desistido do propósito, não estaríamos hoje aqui nos alegrando na tua presença. Nós te louvamos, Deus. Xerianda lanaías, xericanta lanaias. Ndereias, xerianda lanaias. Oh Deus, que os nossos corações estejam continuamente voltados, ó Deus, para te adorar. Exaltar o teu nome, Deus amado, porque o Senhor nos fez livres do jugo do pecado. Oh, andereias, xericanta lanaias, xerianda lanaias. Oh, andereias, xericanta lanaias, xerianda lanaias. O Senhor nos fez livres, ó Deus. Oh, andaranaias, xericanta lanaias. Deus, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Oh, xerianda lanaias, xericanta lanaias. Por causa do teu amor, Deus, podemos nos alegrar hoje. Por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça, estamos aqui neste lugar nessa noite. Oh Deus, oh xerianda lanaias, para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Vamos cantar. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Filho do homem, verdadeiramente, verdadeiramente, posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Só pra dizer, livre eu sou, filho do homem, libertou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos ao céu, voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, só a igreja declarando, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar,
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aleluia, Jesus. Nós louvamos engrandecendo o nome do Senhor, porque nós somos livres, amém? A manifestação do poder da glória de Deus, querido, sobre as nossas vidas, é sinal dessa liberdade. Amém? É sinal dessa liberdade. Somos livres para adorar o Senhor, somos livres para gritar na sua presença, para não aguentar a presença dEle. Nós somos livres. Eu queria que nesse momento você orasse com o seu irmão. Eu queria que as pessoas da igreja orassem com o visitante, amém? Os homens procurem o homem, as mulheres procuram a mulher. Vamos orar, ore pelo seu irmão, para que essa liberdade que nós temos, que nós podemos vivenciar neste lugar, seja sentida por todos, sem exceção. Amém? Amém, querido? Comece a orar aí com seu irmão, pedindo para que a manifestação da graça do Senhor sobre a vida dele seja sentida. Que ele não fique só vendo, só admirando. Andereia xericanta lanaias. Xerianda lanaias, xericanta lanaias. Andereia xericanta lanaias, xerianda lanaias. Andereia xericanta lanaias, xerianda lanaias. Oh, xericanta lanaias, xerianda lanaias. Oh, andereia xerianda lanaias, xericanta lanaias. Deus, manifesta a tua glória e o teu poder neste lugar. Deus, sobre a vida de cada um. Andereia xericanta lanaias, xerianda lanaias. Deus, que teu andereias neste lugar, Senhor, seja real. Deus, que ninguém saia deixando aramaias indiferentes, Senhor. Deus, que cada um possa sair deste lugar, andereias, xericanta lanaias, xerianda lanaias, de posse, Deus amado, daquilo que o Senhor tem reservado, daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor é. Deus, revela-te, Deus amado. Andereias, xericanta lanaias, xerianda lanaias. Andereias, xericanta lanaias, xerianda lanaias. Xericanta lanaias, xerianda lanaias. Xerianda lanaias, xericanta lanaias. Manifesta, Deus, o teu poder, a tua glória. Deus, que o abraço que o irmão dá no outro, seja o Senhor abraçando. Deus, aqui como pequenos Cristos, Senhor. Andereias, xerianda lanaias, queremos sentir e demonstrar o teu amor, Pai. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece, Deus amado, andereia, xerianda lanaia, a história de cada um, a condição de cada um. Andereia, xericanta lanaia, xerianda lanaias. Cobre, Deus, com teu poder. Andereias, cobre com teu sangue. Manifesta, Deus amado, a tua glória, Senhor. Xericanta lanaia, xerianda lanaia, sobre a vida de cada um. Andereia, xerianda lanaia, xericanta lanaias. Aleluia, Jesus. Me encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Aleluia, glória a Deus.
Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Por isso que nós amamos o Senhor, né? Porque Ele prepara tudo. Né? O Senhor prepara tudo. A gente não precisa conversar com louvor, não precisa combinar nada, porque já foi combinado no céu. Né? Amém? Nós amamos o Senhor. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Você pode se sentar. Queridos, Jesus sabia o que o esperava. Ele sabia as dores pelas quais ele iria passar. Ele sabia que na sua carne ele ia sofrer dor física. Ele sabia que ele ia sofrer a humilhação de ser tratado como um qualquer, né? Teve a morte mais vergonhosa que naquela época poderia se aplicar a um homem, que era a morte de cruz. Ele sabia disso tudo. E esse momento do Getsemane foi um momento que Jesus sentiu tão fortemente essa dor, de uma forma antecipada, que o seu suor se transformou em sangue. Muitas vezes, queridos, nas nossas vidas nós passamos por situações adversas que a gente não quer viver. Se fosse possível, a gente pulava etapas, sim ou não? Quem nunca realmente passou por dores ou está passando por situações, se a gente pudesse, a gente pulava. Né? Atualmente eu não estou passando por nada assim, mas já passei. Se a gente pudesse, a gente pulava etapa. A gente pedia para Deus apagar o ano. Não é assim. Né? Talvez os mais jovens não tenham sofrido isso, não tenham vivenciado uma situação ainda porque são jovens. Né? Mas quem disse que a angústia do vestibular não dói, né? Cada um com a sua dor, cada um com o seu lamento, cada um com a sua situação difícil. E às vezes dói tanto que se a gente pudesse, a gente pulava. Quando a gente não fala assim, Deus me leva, porque eu não aguento. Né? Assim, Deus, por quê ou para quê? Normalmente a gente pergunta primeiro por quê, né? Porque para quê não dá para entender, não. Né? Meus queridos, acredite que em tudo há um propósito. Jesus sabia do propósito na vida dele. Ele sabia para que ele tinha vindo. Mas para provar que Jesus foi tão homem nessa terra, como eu e você, que sentiu tantas coisas, que ele teve esse momento com Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus, se for possível, não deixa eu passar por isso, não. E não pense que a maior dor de Cristo era o que ele sofreria na sua carne, ou a humilhação, né? De ser exposto ao vitupério, à vergonha pública. Era o ser separado do Pai. Porque quando Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, ele foi separado da comunhão com Deus. Isso, nada poderia doer mais em Cristo do que isso. Nada. Mas, querido, Jesus, ele teve uma postura tão linda, né? Porque a resposta de Deus para ele foi
o silêncio. Um silêncio que dizia: não, meu filho, eu não vou passar de você esse cálice, porque você precisa viver. E Jesus entendeu esse propósito. Sabe por quê, queridos? Ele estava levando em consideração as pessoas daquela época do presente, que o amavam de coração, que aceitaram o seu sacrifício, e porque ele estava pensando em mim e você. Ele sabia que passar por tudo isso valeria a pena. Ele sabia que a morte dele não era o seu fim, que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Ele sabia que ele estava aqui na terra para viver um propósito lindo, maravilhoso. E ele não pulou a etapa. Ele não fugiu do seu chamado. E muitas vezes, queridos, nós queremos fugir do nosso chamado. Muitas vezes nós queremos desistir de algo, porque está difícil demais. Né? Muitas vezes quando nós nos decepcionamos com algo, dói, né? Daquele desespero, daquela angústia, porque a gente se decepcionou demais. E aí? Não dá vontade de desistir? Não dá vontade de pular a etapa? Nós temos que nos lembrar sempre, queridos, que Jesus, ele nunca desistiu de nada. Ele não desistiu das pessoas que o procuravam. Ele não julgava as pessoas que o procuravam. Ele apenas operava os seus milagres. Ele simplesmente atendia as pessoas. E por causa desse amor de Jesus Cristo, do amor de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nós podemos chorar na sua presença. Nós podemos nos derramar na sua presença. Seja um choro de alegria, seja um choro de tristeza, seja um choro de decepção, de desilusão, seja qual for o motivo do choro. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos nos derramar na sua presença. Amém? Deus disse não para Jesus, porque o profeta Isaías já tinha dito para que Jesus tinha vindo, já tinha profetizado o que aconteceria com ele. E o Deus Pai estava nisso. Ele não ia deixar o seu filho desistir. Mas sabe o que é lindo e a gente precisa aprender, queridos? É que a gente tem que ser obediente até quando a gente não quer. Amém? Naquele momento, se Jesus dissesse: não, Pai, eu não aguento, eu não vou viver isso, nós não estaríamos aqui hoje, vivendo a graça. Vivendo a graça. Amém? Não estaríamos aqui hoje. Então a obediência de Jesus à vontade do Pai se aperfeiçoou nesse momento, quando ele foi até a morte, morte de cruz. Nós precisamos aprender a ter esse coração. Quando Deus nos diz sim e quando Deus nos diz não, nós continuamos amando a Deus. Amém? Isaías 53, abra sua Bíblia. Do versículo 3 ao 12. O profeta Isaías já falando sobre Jesus, que ele viria, que ele seria desprezado. Nessa passagem Deus vai falar que isso ia agradar, né? Agradar, moer Jesus, vê-lo sofrer daquela forma, porque ele sabia que nós valeríamos a pena. Amém? Aquela pessoa que você pensa que não tem jeito, foi por Jesus que ela morreu. Se você acha que você não tem jeito, Jesus morreu por você. Amém? O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi completo e perfeito. Foi por mim e foi por você. E a demonstração de amor de Jesus, queridos, não admite pessoas cabisbaixas, derrotadas, pessoas que desistem nas dificuldades. O amor de Jesus por nós exige que nós tenhamos uma postura de quem sabe que tudo na nossa vida tem um propósito. Amém? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado dele e não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós somos, queridos, a posteridade de Cristo. Nós somos aqueles por quem ele padeceu na cruz. Por acreditar que muitos o quereriam, iriam aceitar o seu sacrifício. O amor de Cristo, o sacrifício de Cristo nunca, jamais foi em vão. Mas isso também depende de uma postura nossa. De você entender que tudo na sua vida tem propósito. Então, se hoje você está passando por uma dificuldade, uma situação difícil, e você não consegue ver sentido nisso, Jesus diz para você que tem um propósito. Tem um propósito. É impossível para o homem amadurecer, crescer, sem sofrimento. Amém? Eclesiastes 7, de 2 a 4. Eclesiastes 7, 2 a 4. Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. A dor nos faz parar para refletir, né? A dor nos faz parar para pensar. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis para sermos aperfeiçoados em Deus, né? Se você achar que o seu sofrimento, que a sua dor não tem nenhum propósito, eu vou te dizer qual é o maior propósito de você passar por situações difíceis. É um dia você ser testemunho vivo de que você sobreviveu. É um dia você poder edificar vidas, porque você passou por aquilo. Quem quer viver angústia? Quem quer viver dor? Quem quer sofrer? Jesus não queria se separar de Deus, mas ele foi até o fim, porque ele sabia que tinha um propósito. De repente você pode pensar, mas por que eu tenho que sofrer para poder passar por isso, para ajudar alguém? O evangelho é o outro. Então, se eu preciso passar por dores para crescer, para amadurecer, para ajudar alguém, eu vou passar. Nós acabamos de ler o que está escrito em Eclesiastes, né? Onde a perda, a gente para considerar a vida. É o momento onde mais nós paramos para pensar na vida, quando nós perdemos.
né? Principalmente se perdemos alguém. Às vezes outras perdas também nos levam a refletir sobre a vida. Mas a maior perda é a perda de vida de alguém. Porque isso nos choca mais, isso nos amargura mais. Mas nós precisamos, queridos, aprender a lidar com a dor. Amém? Com o sentimento de angústia, com aquilo que a gente vive, mas não quer. E nós só podemos ser vitoriosos e passar por essas situações se soubermos entregar ao Senhor aquilo que somos e aquilo que temos. Aquilo que sentimos. Quando você sofre, quando você sente algo, e lá na frente você vai ajudar alguém que está passando pela mesma dor, pode saber que a tua história, ela se torna um testemunho vivo. A tua dor fica revestida de legitimidade. A pessoa não vai poder olhar para você e falar assim, você sabe aquela história? Eu sinto muito, eu sei o que você está sentindo. Você só sabe de fato se você tiver passado pela mesma coisa. Apenas se você tiver passado pela mesma coisa. Isso tem uma finalidade. Amém? Isso tem um fim. Isso tem um propósito. E eu e você, por mais que queiramos, em alguns momentos das nossas vidas, não podemos fugir dos nossos propósitos. Né? Daquilo que está determinado, daquilo que vai acontecer. A diferença está em como vamos encarar, em como vamos passar por isso. Se Jesus tivesse parado para pensar na mãe de Maria, na dor de Maria, sua mãe, tivesse parado para pensar nos seus discípulos, como eu vou deixá-los, né? Se ele se deixasse envolver pelas circunstâncias, pelas situações, ele não teria seguido com seu propósito. Muitas vezes nós desistimos e paramos no meio do caminho porque não conseguimos enxergar o propósito. Porque olhamos para as circunstâncias, porque olhamos para as situações. E, queridos, isso é um grande risco, porque quando nós temos essa tendência de olhar para as circunstâncias e situações, a nossa tendência é se afundar, né? A fé não é a certeza das coisas que nós não vemos. Hoje, de repente, você pode estar passando por uma situação de profunda angústia, situação muito difícil. Mas a fé diz que é para você olhar lá para frente e ver essa situação mudada. Amém? Há propósito em todas as coisas. Você não está nessa terra por acaso. Se o Senhor tem te conservado com vida, é porque Ele tem algo para fazer em você e por intermédio da sua vida. Então você não está aqui em vão. Amém? Precisamos aprender a viver, queridos, aquilo que Deus tem para nos dar, que transcende a nossa capacidade de ser até mesmo como ser humano, né? Que vai além, que se alia à nossa capacidade de raciocinar, de pensar, mas vai além disso, vai para a dimensão da fé. A dimensão que poucos conseguem alcançar, porque os olhos estão postos em circunstâncias, né? A gente não consegue ver lá na frente. Às vezes Deus nos faz promessas, queridos, que elas vão se cumprir 10, 20 anos depois, né? E muitas das vezes a nossa ansiedade faz a gente acabar com tudo, antecipar coisas quando elas não deveriam acontecer naquele momento, né? A ansiedade, queridos, nos atrapalha, nos impede de ter fé. E Paulo disse uma coisa muito linda, né? Que se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, quando não dá para ver uma situação transformada, mudada, ou até mesmo se a situação não mudar, porque nós não sabemos quais são os planos de Deus, Ele se revela a nós à medida que nós buscamos, nós o buscamos. Os seus olhos têm que estar postos no futuro, que não se resume a essa terra. Sabe? Não se restringe a seus relacionamentos, não se restringe a se você está bem ou se você está mal.
se você é bem-sucedido financeiramente, se você é um intelectual de renome, se você tem uma boa situação social, financeira. Não se limita a isso. A nossa alegria no Senhor, ela é constante, porque é no Senhor. Não é em circunstância. Amém? É no Senhor. Por isso que nós conseguimos nos alegrar mesmo quando a situação está difícil. Eu não estou dizendo que a gente não sofre e que a dor não deve ser sentida. Cristo mesmo sentiu as dores, né? Mas os nossos olhos, a nossa visão, os nossos pensamentos têm que estar postos no futuro, no Senhor. Amém? Na verdade, nós nunca sabemos quando Deus vai dizer sim ou não. É ou não é verdade? Mas se Ele disser não, você vai continuar amando. Você vai continuar glorificando. Só Deus sabe, queridos, o que está reservado para nós. Então, se Ele disser sim, ou se Ele disser não, você tem que continuar amando. Continuar servindo. Eu acho lindo quando eu vejo algumas pessoas aqui da igreja posicionadas no sentido de resgatar vidas, de levar palavras, de levar vida, quando elas mesmas estão passando por situações extremamente difíceis. Situações difíceis que só pela fé elas podem vencer. Sabe, pessoas que não se limitam à circunstância, que não se apegam ao problema, à situação difícil. O problema está lá, mas elas sabem que elas têm crido. E é assim que nós temos que viver, sabendo que nós temos crido. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que aplana o nosso caminho. É Ele que cuida do nosso presente e do nosso futuro. Precisamos aprender a depender do Senhor. Amém? O Salmo 35, parte B, diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entendam, queridos, que esse versículo, ele não está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas no outro dia vai estar tudo transformado. Amém? Ele está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? É aquele choro chorado diante do Senhor. Quando você se coloca diante de Deus e coloca tudo aos pés dele. Como nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, se nós não falarmos com Deus? Se nós não colocarmos diante dele tudo aquilo que nós estamos passando? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque essa alegria vem de Deus. Amém? A alegria vem de Deus. E saiba, querido, que aquilo que você estiver plantando, você vai colher. Aquilo que estiver plantando, você vai semear. Mas no tempo e modo de Deus. Amém? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica muito decepcionado, né? A gente fica muito chateado. Mas acredite que o tempo de Deus é perfeito. E a forma de Deus é a melhor. Amém? Existe uma passagem bíblica que a gente gosta muito de citar, né? Lá em Filipenses, que Paulo diz que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Filipenses 4. De 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por tudo, situações boas, situações ruins, né? Abundância e escassez. Eu posso todas as coisas
em Cristo, porque Ele me fortalece. Amém? E Paulo foi um homem que, digamos que aos olhos dos humanos, viveu a glória, né? De ter abundância de tudo, privilégio no Império Romano, de ser um homem respeitado. E teve tudo isso como lixo, como nada, por amor a Cristo. Amém? Então, queridos, se nós pudéssemos resumir a palavra de Deus, Deus, a Trindade, em uma palavra, essa palavra seria amor. Amém? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus, se ame e ame o próximo. Porque quando a gente ama, queridos, a gente se doa. E quando a gente se doa, a gente tem muito tempo para ficar preso a probleminhas, a situações. Amém? A proposta de Deus para a sua vida hoje, nessa noite, é que você aprenda a descansar no Senhor. É que você não desista no meio do caminho, porque não está entendendo o propósito, porque está doendo, porque está sofrido demais, porque você não está suportando, porque você preferiria pular o ano, pular o mês, pular os dias, porque o Senhor nos fortalece. Amém? Nós precisamos aprender a ler a palavra e trazê-la à vida, né, para nós. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, desde que vivida. Amém? Eu não posso só ler a palavra, achar a palavra linda. Olha que coisa linda os salmos, como as pessoas se derramam, né? Os salmistas, e ficar admirando a palavra, não, queridos. Você deve admirar a palavra, mas você tem que vivê-la. Aliás, para que a palavra seja admirada, é preciso que ela enxerte vida na sua vida. Amém? Ela tem que ter sentido. Não é só ser um estudioso da palavra, a palavra tem que ser aplicada aos nossos corações e vivenciada. Amém? Eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Amém? Quantos podem repetir esse versículo? Posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Amém? Já que é assim, você vai se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Nesse momento, queridos, eu quero que você derrame a sua alma diante do Senhor. Assim como Cristo derramou a sua alma diante do Pai. Sendo sincero. Querendo, na medida do possível, não viver aquele momento. Mas se submetendo à vontade de Deus. Que nesse momento você possa derramar a sua alma diante do Senhor. Que o choro que pode durar uma noite seja essa noite. Mas amanhã você se levantar com seu coração alegre. Sem entender exatamente a razão, o motivo, porque as circunstâncias não te permitem isso. Oh, queridos, mas se a gente não souber viver o sobrenatural, a gente está perdendo tempo. Se nós não soubermos viver na dimensão do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua vontade, nós estamos perdendo o nosso tempo. O Senhor nos chama para viver na dimensão do sobrenatural. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque diante do Senhor toda a sua situação, a sua vida, os seus anseios. Amém? Ore, querido, ore. Se você achar que o que você precisa é vir aqui na frente, para que nós possamos orar por você, venha. Mas faça alguma coisa. Não fique indiferente. Amém? Porque sempre nós temos algo no nosso coração que precisa ser posto diante do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, ó Deus. Porque, Pai, nós dependemos do Senhor. A nossa dependência é do Senhor. Nós carecemos do Senhor, Pai.
para nos fortalecer. Oh Deus, muitas vezes, Deus amado, nós não podemos entender determinados propósitos, determinadas situações, Senhor, mas Pai, o Senhor é conosco para nos fortalecer. Oh Deus, ainda que não tenhamos a explicação, mas nós temos o Senhor. O Senhor é a nossa herança, Deus. Oh, Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Pai, visita neste momento cada coração. Visita, Deus, neste momento cada mente, Senhor. Pai, só o Senhor sabe, ó Deus, das necessidades. Só o Senhor sabe, Deus amado, das angústias, das aflições. Oh, Xeriandalanaias, Xericantalanaias. Os anseios, ó Deus. Oh Deus, dá, Deus amado, a cada um dos teus filhos a sabedoria e o discernimento, Pai, para passar pelas situações, para não, Deus amado, fixar os olhos em circunstâncias. Oh, Xeriandalanaias, Xericantalanaias, porque se olhamos circunstâncias, se olhamos situações, Deus, nós desfalecemos e corremos o risco de ficar à beira do caminho. Pai, mas a tua vontade é que nós estejamos no caminho, trilhando o caminho que é o Senhor. Oh, Xeriandalanaias, Xericantalanaias, tendo experiência, Deus, tendo vivência, sendo fortalecido pelo Senhor, Pai. Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Deus, toma o coração dos teus filhos, aqueles que se encontram, Deus amado, decepcionados, ó Deus, por uma situação. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor que nos fortalece. Oh, Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Oh, Deus. Pai, que aprendamos a ouvir o teu silêncio, sabendo, ó Deus, que o Senhor é soberano, o Senhor está sobre todas as coisas, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ainda que não aceitemos, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, continuamente derramar as nossas vidas, os nossos corações na tua presença, Senhor. Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Oh Deus, alegra o coração do teu povo, Senhor. Alegra o coração do teu povo, Deus. Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Underreias, Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Alegra, Deus, o coração do teu povo. Fortalece, Senhor. Dá, Deus amado, visão. Aumenta a fé. Dá discernimento, ó Deus. Dá discernimento, Senhor. Oh, Xericantalanaias, Xeriandalanaias. Transgressões, ferido. Xericantalanaias, Xeriandalanaias.